Olá, turma! Tudo bom com vocês? Por aqui, professora Tainara Tomás, e sejam bem-vindos à nossa aula sobre administração segura de medicamentos, um guia essencial para técnicos de enfermagem atuarem com segurança e eficácia terapêutica. Eu sou a professora Tainara Tomás e vou estar com você aí nas próximas horas para a gente aprender, uma vez por todas, como realizar a administração segura das medicações. Então, se você gostou desse conteúdo, já clica aí no botãozinho do like e comenta para mim se você está conseguindo me ouvir e visualizar o nosso slide corretamente. Beleza? Então, vamos aos nossos avisos iniciais. Esta aula possui um certificado de participação que você pode solicitar através da Secretaria de Aluno pelo WhatsApp. É só você clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, entrar em contato com a nossa secretaria e solicitar o seu certificado. O slide você pode baixar na descrição desse vídeo ou aguardar para receber o seu slide junto com o seu certificado. Tá certo? Então, qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Pega papel e caneta e vamos embora para o conteúdo. Já vou começar de cara trazendo os pilares da segurança, que são os certos da medicação. Professora, é 13, é 5, é 9, é 8, é 62 mil. Gente, eu sempre falo dos 9 certos básicos da medicação, tá? Primeiro, paciente certo. Sempre conferir a identificação completa do paciente antes de administrar. Galera, foca aqui, ó, completa. Porque Dona Maria tem umas 52 milhões. Então, eu tenho que sempre observar se é Dona Maria da Silva. Aí tem duas Maria da Silva no quarto. Dona Maria da Silva, do leito 9, confere a data do nascimento. Lembrando, gente, que a identificação correta do paciente também faz parte das metas internacionais de segurança do paciente, tá? Então, a gente precisa ter pelo menos 2 fatores de identificação nesse paciente para diminuir o risco da administração errada de medicamento, que era do seu José 1 e foi para o seu José 2. Outra coisa, medicamento certo. Tem que verificar se o medicamento que está no rótulo é o mesmo que está na prescrição. Galera, observa, porque frasco de medicamento é muito parecido. Então, para e faz a dupla checagem. Verifica se o medicamento que você pegou é o mesmo medicamento que está na prescrição. De forma exata, se a concentração do medicamento que você pegou é a mesma concentração que a prescrição está pedindo, porque a gente pode ter o mesmo medicamento em concentrações diferentes. Então, é observar com carinho e atenção a prescrição e o medicamento. Depois, a via certa. Gente do céu, ô enfermagem, pelo amor de Deus, se foi passado via oral, é via oral. Ai, mas eu quero fazer intravenoso porque é melhor. Então, você vai lá no médico e pede para ele trocar a via. Ah, o paciente não quer tomar injeção, perguntou se pode dar o comprimido. Volta no médico e pede para trocar a via. Se a prescrição veio com a via intramuscular, é intramuscular. Ah, não tem essa medicação disponível para fazer intramuscular. Faz o quê? Volta no médico e pede para trocar a prescrição para a apresentação disponível para você. Não troca por vozes da sua cabeça. A via certa precisa ser utilizada. E a gente vai falar muito disso hoje. Lá para o meado final da nossa aula, a gente vai entender por que eu tenho um medicamento que ele é para ser. Vou pegar o dipirona. Por que eu posso ter o dipirona injetável, ali na intramuscular, eu posso ter o dipirona intravenoso, eu posso ter o dipirona para beber no via oral, eu posso ter o dipirona para colocar ele junto com o soro. Por que ele apresenta de várias formas? Como é que a gente decide qual é a forma que eu vou administrar esse dipirona? Ah, ainda além de várias formas, ele tem várias formas de apresentação, que ele pode ter líquido e ele pode ter o sólido. Então, essa é um ponto sensível, eu trouxe na aula nessas informações de segurança de administração medicamentosa, para vocês entenderem que não dá para trocar com fonte e vozes da nossa cabeça.
Eu preciso que o médico realize essa informação. Depois, a dose certa. E aqui é a hora que filho chora e mãe não vê. Por quê? A gente odeia o quê? Cálculos de medicação, não é isso? E como é que eu vou saber se a dose está certa se eu não fiz o cálculo? Então, na dúvida, você vai parar e vai verificar se a dose da medicação está correta, para que você faça a conferência e a utilização da técnica correta para administrar, tá bom? Depois, o horário certo. Vamos falar sobre aprazamento na aula de hoje. Se você não sabe o que é aprazamento, fica aqui comigo, porque você vai aprender. E por que eu preciso seguir o horário certo? Se era para ser administrado de manhã em jejum, por que eu não posso administrar de manhã depois do café, por exemplo? Tá? Então, a gente tem um intervalo de tempo a ser seguido e tem justificativa farmacológica para isso, tá? E quando não possível, a gente vai aprender como realizar esse aprazamento. Registro certo. Registrar imediatamente após a administração do fármaco essas informações. Qual foi a hora que você administrou, como que o paciente reagiu. É importante que a gente realize o registro certinho, tá? Orientação certa. Gente, orienta o paciente sobre os possíveis efeitos da medicação. Que raio é esse? Hoje, mal vocês falam qual é o nome do medicamento que vocês estão administrando na pessoa. Tem que falar, olha, senhora, aqui é um Buscopan, tá aqui. A senhora pode sentir uma leve palpitação, tá? É um tramol. Se sentir enjoo, a senhora me avisa. É uma dexametasona. Pode ser que a senhora sinta um pouco de coceira. Orienta o paciente sobre a medicação que você está aplicando para que ele também possa te ajudar se ele sentir alguma coisa, porque às vezes ele vai tomar um Buscopan e vai sentir uma palpitação cardíaca absurda, vai achar que está fazendo reação ao remédio, vai começar a gritar, bagunça o plantão inteiro, e você poderia ter avisado isso para ele. O óbvio precisa ser dito, tá? Forma certa, gente. Além da gente garantir a forma correta, observar a forma. É um comprimido, e esse comprimido ele é da coloração branca. Você pegou o comprimido para dar para o paciente, ele está amarelado. Ele está com um aspecto diferente do aspecto convencional. Então, aqui a gente vai observar para não fazer a administração errada. E a resposta certa? A resposta certa é, se eu estou aplicando no paciente um remédio para dor, eu quero que a dor dele diminua. Como é que eu estou aplicando um remédio para dor e a dor dele está piorando? Tá? Então, a gente vai ter que pensar nisso e também nas reações adversas. Tá, e como é que eu vou saber? Sentando para estudar. Você não pode administrar o que você não sabe. E a galera na enfermagem tem muita dúvida sobre isso. Professora, mas eu estou trabalhando numa UPA agora. Pega quais são os principais medicamentos que você utiliza. Pega lá o AME, né, que é a enciclopédia de medicamentos. Senta, vai ver ali o que é, como que pode ser administrado, quais são as reações que o paciente pode ter, principalmente quando você trabalha em setores muito específicos, que você trabalha com medicações muito delicadas. Então, senta e revisa. Gente, não é para estudar só durante a formação técnica de vocês, não. Quando a gente forma, a gente continua estudando, sabia? Igual vocês estão fazendo aqui agora, se atualizando. E isso se faz necessário na nossa área de atuação, porque a gente lida com vida o tempo todo, tá? Então, a gente vai falar aí que esses são os 9 certos da medicação. Depois, a gente vai falar sobre o tipo de dose. A dose é a quantidade de medicamento ou substância que eu vou introduzir no organismo em busca da necessidade terapêutica. Então, eu posso ter uma dose terapêutica, que é a dose padrão ali, que a gente chama mais ou menos. Essa dose terapêutica, ela vai ser a dose necessária para produzir o efeito desejado, sem toxicidade significativa. A gente pode pensar em dose terapêutica como dose padrão, tá?
Dose padrão. Eita, calma aí. Padrão. Oh, meu Deus. Padrão. Agora foi. Vamos pegar o dipirona. O dipirona ele tem a dose padrão dele em apresentação de 500 miligramas. Não é isso aí? 500 miligramas no comprimido. Ou na versão líquida, 500 miligramas por ml. Isso aqui é o dipirona. Dose padrão dele. Qual é a dose padrão? Um comprimido de dipirona. Por quê? Aquele comprimido ele já tem uma quantidade de substância necessária para fazer o efeito desejado, sem toxicidade significativa para a maioria das pessoas. Então, uma galera consegue tomar 500 miligramas de dipirona, resolver o problema ali de uma dor e tá tudo bem. Só que eu posso ter medicações em que eu tenha aqui, ó, a dose máxima. Como é que eu vou saber a dose máxima? Na bula está dizendo quanto que você pode tomar daquela medicação em um período de 24 horas sem causar efeitos tóxicos graves. Salvo engano, o dipirona são 8 comprimidos de 500, tá? Se eu não me engano, é 8 comprimidos de 500 miligramas o dipirona. Então, a dose máxima de dipirona em 24 horas seriam 8 comprimidos de 500. Então, a dose padrão, 1 comprimido de 500 já resolve. Mas eu tenho um paciente que ele está muito doloroso e ele precisa fazer a utilização de mais dipirona. Então, ele pode tomar 2. Ele pode tomar 4. Professora, ele pode tomar 12 comprimidos? Opa, 12, ele já atinge a dose máxima e pode trazer efeitos tóxicos graves. Que efeitos tóxicos são esses? O que o dipirona pode causar, galera? Responde aí para mim. Vou dar um minutinho aqui para você responder enquanto eu tomo um gole d'água. O que o dipirona pode causar na pessoa? Exatamente. Hipotensão, diminuição dos padrões respiratórios, tá? Por isso que algumas pessoas que são mais sensíveis, elas vão ter sonolência com a utilização do dipirona. Então, em uma dose máxima, eu posso ter um sono excessivo, uma diminuição dos critérios respiratórios de forma excessiva, tá? Mas ainda não é uma dose que traga efeitos graves. Vamos dizer, pegar aqui no meu exemplo, fonte de vozes da minha cabeça, porque eu não me recordo corretamente se são 8 comprimidos ou é mais. E a dose máxima desse meu medicamento X agora é 8 comprimidos. O seu José tomou 10 comprimidos desse. Agora, como ele passou a dose máxima, ele já vai ter efeitos adversos prejudiciais graves. Porém, ele ainda não vai a óbito. Mas ele pode, por exemplo, vou pegar no exemplo desse nosso remédio fictício, que com 10 cápsulas ele possa entrar em um estágio de coma. Porque é um remédio que induzia ao sono, entendeu? E aí ele tomou 10 comprimidos dele e entrou em um estágio de coma. O organismo dele se intoxicou com aquela substância. Professora, e se ele tomar 20 comprimidos? Vamos pegar que ele tenha tomado 20 comprimidos desse meu remédio fictício, que é um remédio para dormir. E ele tomou 20 comprimidos. Agora, ele já tomou uma quantidade que pode causar a morte. Se essa quantidade pode levar o paciente à morte, a gente já fala que é uma dose letal. Não é que ele vai morrer. É que ele chegou em uma quantidade de medicamentos que pode levar à morte. O organismo dele não está só intoxicado, o organismo dele está com risco eminente à vida. Tá? Então, a gente vai falar que a dose terapêutica é conhecida como dose padrão, é uma dose que é comum para a maioria das pessoas e resolve o problema. Quando eu preciso de mais composto, eu vou utilizar a dose, eu posso chegar até a dose máxima, então ele pode tomar mais vezes aquele comprimido durante o dia,
mas não pode atingir o limite daquela substância dentro de um período de 24 horas, tá? Se ele ultrapassa esse limite de medicamento, ele chega na dose tóxica, que causa efeitos adversos graves, mas não coloca ele de risco à vida. Se colocou ele de risco à vida, ele está diante da dose letal e ele pode virar estampa de camisa. Então, além dessas doses, a gente vai ter a dose de manutenção. Normalmente é a dose usada para remédios controlados. Professora, por isso que ele precisa ser administrado religiosamente, no mesmo horário, todos os santos dias? Exatamente, para que ele mantenha a concentração da medicação na faixa terapêutica. Quer ver medicamentos de dose de manutenção que vocês fazem com muita frequência? Antibiótico. Antibiótico, antipertensivo, anticoncepcionais, que são medicamentos de uso controlado. Não é aqui controlado tarja preta, não, tá, gente? A gente está falando de medicamentos que têm controle e continuidade. Vou colocar aqui, então, ó, contínuos. Medicamentos de uso contínuo, que ele tem que tomar todo santo dia, tá? Para fazer uma dose de manutenção daqueles medicamentos na faixa terapêutica. Professora, a injeção de anticoncepcional que é feita uma vez ao mês, ela é uma dose de manutenção ou ela é uma dose de ataque, já que ela é feita uma única vez? Gente, se tem que ser feita mensalmente, ela é uma dose de manutenção. No caso do anticoncepcional, ele é liberado gradativamente na corrente sanguínea. Então, ele vai fazendo a manutenção daqueles hormônios para a gente manter a faixa terapêutica. Então, o que é uma dose de ataque, professora? É uma dose que eu quero que eleve rapidamente aquela substância no organismo e eu tenha o meu efeito terapêutico desejado. Uma dose de ataque que a gente tem, por exemplo, é a adrenalina. A adrenalina é uma dose de ataque. Aonde? A adrenalina lá na parada cardíaca. Uma ampola a cada 2 a 3 segundos durante uma PCR. A gente está trabalhando com dose de ataque. Eu quero que ela faça de forma muito rápida a elevação da adrenalina no corpo do meu paciente. Tá? A dose de ataque, o paciente está na crise asmática, a gente entra com broncodilatador numa dose ali grande, dose de ataque. Eu quero que aquela quantidade de medicamento chegue muito rápido, de uma vez só, na corrente sanguínea e resolva o problema. Quando eu quero que vá caindo dosezinhas durante o período, ou que se mantenham durante dias, aquela medicação na corrente sanguínea, a gente está falando de dose de manutenção, tá? Ah, professor, um remédio que ele toma uma vez só e depois não toma mais. É uma dose de ataque? Dependendo da medicação, é uma dose de ataque. Por exemplo, a bezetacil. A bezetacil ela pode ser uma dose de ataque. A gente vai ali fazer uma dose de ataque da bezetacil e depois ele continua com a manutenção com outro tipo de antibiótico, tá bom? Dúvidas sobre doses e seus propósitos? Não? Então vamos para o próximo passo. Vias de administração de medicamentos. É importante que a gente entenda a característica dessas vias de administração. Porque eu tenho uma forma de absorção de cada uma dessas vias. Então, a gente vai falar sobre isso de novo, mas lá na frente, tá? Então, ó, a via oral é uma via muito comum e segura, porém, ela tem a sua absorção variável. É uma via que a gente tem muito problema quando o paciente vai para casa fazer a utilização, porque é uma via que ele pode simplesmente ter complicações como engasgo, as questões de alteração do trato gastrointestinal, mas é uma via muito utilizada e uma via bem segura. A via sublingual é também uma via utilizada para absorção rápida pela mucosa e, inicialmente, ela evita que o medicamento passe no primeiro momento pelo fígado. Porém, eu só consigo fazer sublingual quando o medicamento é para ser feito sublingual, porque ele é
feito, fabricado de uma forma que quando eu coloco ele embaixo da língua, ele dissolve em partículas que a minha mucosa consegue absorver. Não vai pegar o comprimido do dipirona e botar embaixo da língua, que não vai funcionar dessa forma, tá? Intravenosa, que é a via de ação imediata. Ela é uma via muito utilizada em situações emergenciais, porque a medicação ela já cai direto na corrente sanguínea. De novo, inicialmente ela não vai passar no primeiro momento pelo fígado, tá? Depois a gente vai ter a via intramuscular. Ela tem uma absorção moderada, dependendo da medicação, 15 minutos ali para começar a fazer efeito. Porém, ela é melhor porque ela consegue fazer mais volume do que a subcutânea, tá? A via subcutânea, ela é uma administração mais lenta, porém constante. E eu uso para pequenos volumes. Então, por exemplo, a gente vai ter a subcutânea sendo feita no deltoide, ou a gente vai ter ali a subcutânea feita na região do abdômen do paciente. No deltoide, a gente vai fazer a vacina da BCG, tá? E acabou, não tem mais nada ali para a gente fazer. E na região do abdômen, a gente vai ter ali medicações que podem ser feitas como a insulina. A insulina, ela é uma medicação de administração lenta, feita em via subcutânea, tá? Então, a gente vai entender também que a forma de eu fazer a pega no músculo do paciente, na pele do paciente, pode interferir. Eu sair de uma subcutânea para uma intramuscular, num paciente muito emagrecido, e isso também influencia o tamanho da agulha que eu vou utilizar. Porque o tamanho da agulha pode fazer com que a medicação, em vez de ficar na região subcutânea, ela acabe indo para a região intramuscular. Ou era uma medicação para ir para a região intramuscular e acabou ficando na região subcutânea. O que vai ter de problema, professora? Dependendo, pode causar irritabilidade na região, mas a gente vai falar de absorção, como a gente está falando agora. A absorção, ela é feita de forma muito lenta na subcutânea. Então, se eu queria uma medicação para fazer um efeito rápido, mas não tão rápido quanto o intravenoso, eu vou usar a intramuscular. Se eu erro a forma de aplicação e cai na subcutânea, a gente pode ter uma irritação do local e uma ação indesejada, porque ela não vai fazer o efeito na hora que eu quero, tá? A intradérmica, gente, desculpa, eu falei BCG como subcutânea, mas a BCG é aqui, ó, intradérmica. A BCG e os testes de tuberculose. Teste alérgico também são intradérmicas, tá? Ela vai fazer uma absorção muito lenta, muito lenta. E o volume dela é extremamente pequeno, tá certo? A gente vai fazer a utilização dela em coisas muitíssimo específicas e a intradérmica, ela é uma via que tem a característica de fazer pápula. Quando a gente faz a administração da medicação, ela forma uma bolsinha ali, mostrando normalmente aonde o medicamento se encontra. A via tópica é aplicada diretamente na pele ou na mucosa e a via inalatória é para ação rápida de pulmões ou sistêmica no caso das anestesias que são feitas de forma inalatória, tá? Medicamentos agonistas e antagonistas. Não sei se vocês já ouviram falar ou lembram lá de farmacologia, que medicamento agonista, eles ativam normalmente o nosso organismo. E medicações antagonistas, elas bloqueiam a ligação dos agonistas ou reduzem a nossa resposta biológica a alguma coisa, tá? Qual é o ponto? São medicamentos em que eu não misturo. Eu não administro um medicamento agonista com um antagonista junto. Por quê, professora? Porque na maioria das vezes, se eu estou usando um agonista, eu quero produzir uma resposta biológica.
Ao usar o antagonista, eu vou reduzir ou impedir esta resposta biológica. Quando que eu posso utilizar um antagonista e um agonista junto? Quando a resposta biológica for diferente. Eu estou querendo usar o medicamento X para tratar um problema de vasoconstrição. E eu estou utilizando um anticoncepcional para tratar o problema de ovulação, que eu não quero que a pessoa ovule. Eu estou usando um agonista para uma causa X e um antagonista para uma causa Y. Aí, ok. Agora, cuidado para a utilização de medicamentos agonistas com antagonistas quando eles mesmos se anulam. Vou pegar um exemplo. Eu vou administrar no paciente cloreto de sódio. Eu preciso que esse paciente ele tenha um aumento de sódio no organismo. Ok, não é o soro fisiológico, estou falando do cloreto de sódio. E, junto com esse aumento de líquido no organismo, que eu quero que o paciente segure líquido no organismo, eu vou e administro um diurético de alça, uma furosemida, um Lasix. Qual o sentido de eu colocar um medicamento que retém líquido junto com um medicamento que faz o paciente eliminar líquido? Eu estou misturando um agonista com um antagonista. E eles são diferentes entre si. Um faz uma função e o outro faz outra. Mas no mesmo sistema, na mesma resposta biológica. Então, não vai dar certo, tá bom? Então, a gente precisa entender que eu posso utilizar um agonista com um antagonista? Posso, quando a resposta biológica for diferente do que eu quero nas medicações. Algumas medicações, elas vão fazer a anulação da outra, e eu preciso observar isso. Então, alguns anticoncepcionais, eles são anulados a sua resposta biológica pela utilização de algumas medicações de antibióticos. Então, eu preciso saber se aquele anticoncepcional X ele é anulado pelo antibiótico Y. Porque se eles forem anulados, na utilização em conjunto no mesmo sistema, eu vou tratar a doença do meu paciente com antibiótico, mas eu vou cortar o efeito que eu quero relacionado ao anticoncepcional, tá? Então, agonista e antagonista, a gente vai falar sobre isso. São medicamentos que vão trabalhar em cima da resposta biológica. O agonista, ele ativa a resposta biológica, o antagonista, ele reduz ou ele bloqueia a função do agonista nessa resposta, e eu tenho que tomar cuidado para não trabalhar com medicamentos agonistas e antagonistas fazendo a mesma função. Vai ficar mais claro daqui a pouquinho quando a gente vê mais classe medicamentosa, tá? Então, ó, antibióticos. Os antibióticos, eles são uma classe de medicamentos que a gente vai utilizar para combater infecções bacterianas, tá? Os antihipertensivos são medicamentos para pressão arterial. E a gente tem diversos, se eu não me engano, são 5 classes de antihipertensivos. Então, eu preciso saber qual é a causa da elevação da pressão arterial para que o antihipertensivo correto seja utilizado. Os hipoglicemiantes, eles reduzem o nível de glicose no sangue. Os analgésicos e anti-inflamatórios, eles reduzem a dor e a inflamação. Os anticoagulantes, eles previnem a formação de coágulos. Os antiansiolíticos e sedativos, eles reduzem a ansiedade no ansiolítico e no sedativo eles podem promover o sono e a sedação. Então, essas são as principais classes farmacológicas que a gente trabalha. Qual é o problema que a gente pode ter aqui? Misturar, por exemplo, um antihipertensivo com um ansiolítico. Professora do céu, por quê? Porque alguns antihipertensivos, como a furosemida, aumentam a vontade de urinar do paciente, a micção.
E alguns sedativos, como o alprazolam, induzem o paciente à sonolência. Imagina o seu José, que está tomando furosemida, tomar o alprazolam ao mesmo tempo, ou em pouco intervalo entre eles. Ele vai querer ir no banheiro toda hora fazer xixi, mas ele vai estar extremamente sonolento. Não quer dizer que essas medicações elas vão se anular. Quer dizer que a resposta biológica no organismo desse paciente vai ser uma resposta que eu não quero. Imagina o seu João idoso, com baixa acuidade visual e mobilidade, sonolento, indo no banheiro toda hora por causa da utilização do remédio da pressão. Olha aí um problema que a gente vai ter. Como também a gente tem a utilização de analgésicos e anti-inflamatórios junto com ansiolíticos e sedativos. Porque alguns analgésicos, por efeito colateral, eles produzem o sono. Então, o paciente, quando é mais sensível, ele já vai ter uma sonolência daquela medicação. Por questões óbvias, né, gente? Diminuiu a dor, a musculatura relaxa, o corpo relaxa, o paciente ele vai conseguir descansar melhor. Quando eu junto com o sedativo, eu posso ter um aumento daquela sonolência no paciente. E aí, eu posso ter uma reação não desejada, um paciente que faça uma questão de dormir por tempos muito prolongados, ou que faça uma depressão respiratória por causa da interação entre essas medicações. Então, a gente precisa observar que nem sempre um medicamento vai anular o que o outro está fazendo, mas eles podem juntos potencializar a resposta biológica ou eles podem trazer uma condição contrária. Imagina ali um antipertensivo com um ansiolítico, com um sedativo, o cara quer ir no banheiro toda hora e ele está com muito sono. Então, a gente tem ali duas questões de resposta biológicas que não seria interessante a gente fazer. Por isso, existe um negócio chamado aprazamento, tá? Aprazamento. Aprazamento serve para a gente conseguir ajustar melhor as medicações do paciente para uma melhor resposta terapêutica. O aprazamento garante que a concentração do fármaco permaneça dentro da janela terapêutica, evitando uma superdosagem ou uma toxicidade. Lembra lá das doses? Ela vai fazer uma questão também de redução de erros, vai minimizar as omissões, as duplicidades e vai aumentar a segurança do paciente. Também facilita a adesão e compreensão sobre o esquema terapêutico, o que é extremamente essencial para o sucesso do seu tratamento. Também vai fazer a prevenção de interações, eu acho que esse aqui é um dos pontos mais importantes do aprazamento, para não acontecer igual ali no nosso exemplo, né, do antipertensivo com ansiolítico. Ajuda na otimização da rotina da enfermagem e permite uma forma mais equitativa da carga de trabalho, do que a gente fazer quando, tá? E tem um monitoramento efetivo, onde a gente vai conseguir melhor a resposta clínica e identificar de forma precoce possíveis efeitos colaterais da medicação. Porque quando eu faço uma vitamina de medicamento, eu não sei necessariamente qual é o medicamento que está fazendo interação que eu não quero. Então, por que a gente apraza? Para evitar fazer um mix de polifarmácia, né? Um monte de medicação junto, e eu não conseguir saber qual é que está trazendo a reação no paciente. Então, a gente apraza justamente para isso. Então, a gente vai ter exemplos de horários para realizar esses aprazamentos. Então, os medicamentos que são administrados uma vez ao dia, eles vão ter ali um intervalo a cada 24 horas. Se for para tomar 2 vezes ao dia, ele vai ser a cada 12 horas. Se for 3 vezes ao dia, ele é tomado a cada 8 horas. Se for 4 vezes ao dia, ele é tomado a cada 6 horas. E se for 6 vezes ao dia, ele é tomado a cada 4 horas. E aí a gente vai fazer assim. Se é para tomar 3 vezes ao dia, começou às 6 horas da manhã, ele vai tomar 2 da tarde, 10 da noite, no outro dia, 6 horas da manhã de novo. Ah, professora, ele começou às 7 da manhã. Então, 7 da manhã,
15 horas e 23 horas. Cara, 23 horas é o horário que está dormindo. Será que é o melhor horário para a gente fazer a administração de medicamento? Então, a gente vai sempre tentar manter as medicações em forma que não bata na madrugada. Porque tomar medicação na madrugada quebra todo o ciclo de sono do paciente. E o sono é extremamente importante para a gente ter uma melhor resposta biológica ao tratamento. Tá? Então, a gente sempre vai tentar encaixar o medicamento o mais possível dentro do dia, salvo quando ele tem que tomar a medicação 6 vezes ao dia. E aí vai bater, ó, meia-noite e 4 horas da manhã, tá bom? Esses horários podem sofrer ajustes conforme a rotina da unidade, interação com o medicamento ou necessidades específicas do paciente. Como, por exemplo, se ele tomasse uma vez ao dia, mas fosse em jejum. Não dá para começar 8 horas se esse paciente acorda às 5 horas da manhã. Então, eu teria que começar às 5 da manhã. Tá? Então, a gente vai ajustar esse aprazamento para a medicação ser administrada nos horários de maior conforto, quando possível, tá? Senão a gente segue as rotinas da unidade. Interação e incompatibilidade de medicamento. Gente, tem que observar se o medicamento que você está administrando, ele não interage com outra medicação, tá? Ou se ele não precisa ser feito sozinho. Então, a fenitoína mais a glicose, elas fazem incompatibilidade física. Ela cristaliza. Então, eu tenho que administrar em via exclusiva ou fazer um fluxo rigoroso com o soro fisiológico entre essas medicações, porque ela cristaliza, tá? Varfarina e analgésicos anti-inflamatórios do tipo de esteroides, eles fazem interação farmacológica. Eles aumentam o risco de hemorragias gastrointestinais graves. Então, são duas medicações, no caso a varfarina e a classe de analgésicos anti-inflamatórios do tipo esteroides, que se mistura, a gente tem uma interação farmacológica grave. O cefepime mais a vancomicina, eles também fazem a questão de incompatibilidade. A gente tem o risco de precipitação no equipo, cristalização do equipo. Então, a gente precisa lavar bem as vias antes das doses. A tetracilina mais leite. O leite ele vai diminuir a absorção desse antibiótico. Então, a gente vai ter uma interação na absorção. Por quê? Porque o cálcio impede a absorção do antibiótico, neste caso. Quer ver outras coisas que também impedem, ou melhor potencializam? A vitamina C potencializa a absorção do ferro. Então, normalmente, quando o paciente ele vai fazer a utilização de sulfato ferroso, a gente pede para ele fazer o uso de frutas cítricas ou fazer próximo das refeições, porque normalmente a vitamina C ajuda. Só que o café influencia na absorção do ferro. Então, se o paciente está tomando sulfato ferroso, aí botou lá o sulfato ferroso, tomou com um copo de suco de laranja e foi tomar café. Café pretinho ali, bonitinho. Ele acabou com a absorção daquele sulfato ferroso, porque o café atrapalha a absorção do ferro. Então, assim, às vezes é uma alimentação do paciente que eu vou ter que mexer o horário da medicação para a gente não fazer interação medicamentosa. E aí a gente vai ter a dioxizina com a furosemida, que vai fazer interação eletrolítica, onde uma vai aumentar a perda de potássio e que vai acabar fazendo o risco de intoxicação cardíaca, tá? Que pode ser inclusive fatal. Lembra que potássio e cálcio, né, a bomba ali de sódio, potássio e sódio, a bomba de sódio e potássio, ela é extremamente importante para a contração cardíaca. Então, quando eu junto essas duas medicações, eu faço uma alteração grave na perda de potássio, que pode levar a problema no coração, tá bom? Na dúvida, nunca misture medicamentos na mesma seringa ou no mesmo equipo sem consultar a sua compatibilidade. Professora, mas a gente junta Buscopan e dipirona e faz o dipirona composto. O ideal não seria misturar, porque se o paciente fizer uma reação, qual foi? Foi o dipirona ou foi o Buscopan?
Ah, a gente junta um dacetrona com dipirona. Se o paciente fizer uma reação, foi uma reação do ondansetrona ou do dipirona? Como é que você vai saber? Ah, então deve ter sido do ondansetrona, porque o dipirona o paciente toma direto. Não deve. Eu não devo misturar as medicações na mesma seringa quando eu não tenho a certeza da sua compatibilidade e a certeza da interação biológica daquele paciente, como é que ele vai reagir àquilo. Então, a gente não mistura, tá? Cronofarmacologia. Vocês sabiam que a gente tem horário específico para fazer a administração de medicamentos? Algumas classes farmacológicas, elas têm horário específico para ser feitas. Como, por exemplo, diurético. Pô, o paciente está fazendo dose de manutenção de diurético, eu vou dar esse diurético de noite. Não faz sentido, cara. De noite a gente tem que evitar a mictúria, que é a saída repetida do paciente ao banheiro para manter a qualidade do sono. Então, os diuréticos são normalmente medicamentos que vão ser feitos à manhã. Corticoide, como a prednisona, é um medicamento que a gente vai tentar fazer lá no pico fisiológico do cortisol. Aonde que isso acontece? Logo pela manhã. Então, normalmente, os corticoides eles vão ser preferencialmente administrados no horário da manhã. O antiasmático, a gente vai fazer de preferência ao horário da noite, para evitar um broncoespasmo noturno, que normalmente nas pessoas asmáticas acontece por volta das 3h30, 4 horas da manhã, tá? As civastatinas, as cestantinas e afins, medicamentos para o colesterol, eles vão ser medicamentos administrados de preferência à noite, porque é onde a gente tem uma maior síntese hepática de colesterol. Não é que o fígado não faça essa síntese durante o dia, é que à noite a gente tem o pico da síntese hepática. Então, a gente não está usando medicamento para potencializar essa síntese, então o ideal seria administrar ele à noite, tá? Protetores gástricos, omeprazol. Ah, eu tomo omeprazol, continuo com dor. Tá tomando pelo menos de 30 minutos a 1 hora antes da refeição? Porque se você está tomando o comprimido agora e já está indo comer, não está adiantando de nada, porque não está dando tempo para que o medicamento faça a inibição gástrica para que quando você coma, você não sinta dor. Ele é um medicamento que tem que ser tomado no mínimo 30 minutos antes da refeição, tá? E os antihipertensivos, dependendo da classe farmacológica, a gente vai tomar manhã e noite, ou só noite, ou só manhã. Vai ser tudo indicado de acordo com a classe farmacológica. Porque alguns a gente vai tomar só à noite para controlar o pico pressórico matinal, que a gente chama de fenômeno do alvorecer. Que de manhãzinha, logo ali no pico da manhã, 5, 6 horas, o paciente faz um pico de elevação de pressão. Ou é um paciente que, como no meu caso, eu tenho hipertensão noturna. A minha pressão durante o dia, ela fica lindamente ali, seu 12/8, e à noite ela chega comigo dormindo a 17. Como que eu descobri? Fazendo um exame chamado MAPA. E aí eu preciso tomar o meu hipertensivo no horário, o meu antihipertensivo no horário da noite. Por quê? É o horário onde eu tenho o meu pico de hipertensão. Como que a gente sabe? Porque eu tomo um medicamento específico para isso, baseado no exame específico para descobrir essa condição. Por isso que a gente fala muito da automedicação. Não toma o remédio que o ciclano toma, porque o dele é voltado para a condição do organismo dele. Passe sempre pelo médico e tenha uma prescrição para o seu próprio organismo. Reconstituir versus diluir. Parece óbvio, mas muita gente não sabe. Reconstituir, eu estou modificando a forma do medicamento. Aqui eu tenho pó mais o líquido, criando um novo medicamento. E esse líquido que eu vou adicionar pode ser um solvente específico ou um tipo de soro. Aí eu faço a reconstituição.
pó mais líquido. Diluição. Eu tenho um medicamento X e eu vou deixá-lo mais fraco. Ou eu vou adicionar esse medicamento a um soro. Eu vou diluir, eu vou reduzir a sua concentração, tá? Então, a gente vai fazer a diluição quando eu quero reduzir a concentração do medicamento. E a reconstituição, quando eu tenho um pó e eu preciso transformar esse medicamento em líquido. E aí eu vou ter uma tabela específica de qual tipo de líquido eu vou usar. É um solvente específico? É um soro glicosado, soro fisiológico? Vai depender do meu composto do pó ali. Porque a gente tem medicamentos que eu não posso utilizar qualquer tipo de soro para diluí-lo, tá? Ou reconstituí-lo. Eu preciso de um solvente específico para ele, tá bom? Então, reconstituir, eu tenho pó mais líquido e eu faço uma medicação. Diluir, eu tenho uma medicação líquida e eu quero diminuir a sua concentração. Então, eu faço a diluição, adiciono mais líquido nela. Para fazer diluição e reconstituição, a gente precisa observar o passo a passo. Então, na reconstituição, eu vou transformar pó em líquido através da adição do solvente. Então, a gente sempre vai fazer a conferência do medicamento, né? Higienizar as mãos, preparar a bandeja com todos os materiais necessários para fazer a aspiração da medicação, o solvente necessário, e aí a gente vai ler a bula para conferir a estabilidade, a compatibilidade e o tempo de infusão daquela medicação. Gente, é importante a gente ver, ó, estabilidade, porque alguns medicamentos, após eles serem reconstituídos, ele tem um prazo muito curto para ser administrado, porque senão ele cristaliza, tá? Então, vamos pegar o exemplo aí, a bezetacil. A bezetacil, ela pode se apresentar em pó para ser reconstituído. E nesse momento da reconstituição, eu preciso diluí-la muito bem na hora que eu adicionar o solvente, fazer uma ótima mistura para que ela diminua os seus cristais. Mas ela não pode ser feita e demorar muito tempo para administrar. Eu preciso sempre observar a estabilidade da medicação. Isso também acontece na diluição. Por exemplo, a dipirona, se eu preparar e deixar ela muito tempo ali, quando a gente fala muito tempo, 5 minutos ali, ela já perde a sua estabilidade. Outro ponto é a estabilidade relacionada à luz. Algumas medicações, elas são fotossensíveis. Então, não dá para me preparar, deixar ela na seringa para depois montar o equipe, para depois ir funcionar o paciente, porque ela pode perder a sua estabilidade, tá bom? Na questão da diluição, observar sempre a questão da dose e o volume de diluente que eu vou ter que ter no final, porque às vezes vocês vão diluir na própria seringa. Então, se é para diluir para 10, então vamos lá, diluía para 10. Quantos ml tem na minha ampola? A minha ampola tem 1. No final, eu preciso ter 10. Então, se eu já tenho 1 da medicação, eu somo mais 9 para fazer os 10 e aí eu tenho 10. Ah, dilui para 20. Eu tenho 1 ml da medicação, eu vou puxar mais 19 ml do meu diluente. É assim que a gente faz. Então, eu sempre tenho que observar esta questão de volume do diluente que eu quero ter no final daquela diluição de medicamentos. Tá bom? Soros e solventes para diluição. A gente tem muita dúvida. Eu preparei para vocês, no final do slide, uma surpresa. Para quem assistiu o curso até o final, vai ter uma excelente surpresa relacionada à diluição de medicamento. Mas tem que ficar comigo aqui até o final, tá? Então, bora lá. Soros e solventes para diluição. O soro fisiológico, ele é muito utilizado na prática clínica porque ele é isotônico. Ele é um soro ideal para a maioria dos antibióticos e fazer reposição de sódio, porque afinal ele tem 0,9% de sódio na sua composição, tá? Então ele é utilizado para a maioria dos medicamentos. A gente tem um soro glicosado a 5%, porque eu posso ter outras apresentações do glicosado.
O glicosado, ele vai fornecer aporte calórico. Ele vai ser usado em medicamentos que precisem de glicose para garantir a sua estabilidade. Lembra porque a gente acabou de falar, verifica a estabilidade do medicamento? Porque ele pode ser um medicamento que só se dilua no soro glicosado. Por exemplo, como a diluição da amiodarona. Se eu vou diluí-la, eu vou adicionar mais líquido nessa ampola, junto ao líquido dessa ampola, na verdade, eu preciso do soro glicosado. A gente tem a água destilada, que é um solvente puro. Ela não tem eletrólitos, ela não tem aporte calórico, ela não tem nada. É só solvente. Muito utilizada para a gente fazer reconstituição de medicamentos. Reconstituir. Normalmente a gente usa água destilada, na maioria das vezes, quando o medicamento for liofilizado. Tá? É muito comum para a gente fazer a diluição, a reconstituição da bezetacil, tá bom? E o Ringer? O Ringer, ele é uma solução de eletrólitos complexos. Então, a gente tem sódio, potássio, a gente tem lactato dentro dele, a gente tem vários eletrólitos. Então, ele vai ser usado em grandes reposições volêmicas, quando eu preciso devolver volume para o paciente ou em casos muito específicos de diluição, tá? Sempre verificar a compatibilidade do medicamento com o solvente que você vai usar, ou na bula ou no guia da sua instituição, para que não ocorra erros. Eu não posso pegar, por exemplo, a bezetacil e diluí-la lá no soro glicosado, não faz nenhum sentido, porque ela é feita para ser diluída no seu solvente de água destilada, tá? Como eu não posso pegar uma amiodarona e dissolvê-la na água destilada, porque ela precisa desse meio glicosado para ter o seu maior efeito, tá certo? 40 por 12 está proibida. Nossa, que título polêmico. Quando eu vi, eu também fiquei assim, chocada. Mas tem um porém. A 40 por 12, ela é proibida agora, de acordo com a nossa atualização, em frasco ampola. Ampola convencional, a 40 por 12 é a melhor solução, mas o frasco ampola, ela passa a ser recomendada ao seu desuso devido ao risco de coring. Neste caso, a gente vai fazer 25 por 7 ou 25 por 8 para aspirar. Eu sei que na prática clínica é horrível, principalmente soluções mais oleaginosas, fica difícil da gente conseguir aspirar, mas o risco do coring é um risco real. Professora, que diacho é coring? Coring nada mais é do que quando você enfia a agulha 40 por 12, pode cair partículas daquele plástico que recobre o frasco ampola. Como ela é uma agulha de calibre grosso, você pode aspirar aquele pedacinho de plástico e na hora de administrar a medicação, você colocar aquele pedacinho de plástico lá dentro do sangue do nosso paciente, tá? Então, a gente não vai fazer a utilização dela nos frascos ampolas, mesmo ela sendo uma agulha maravilhosa para fazer reconstituição e soluções mais viscosas. Onde que continua com a 40 por 12? Nas ampolas convencionais, tá certo? Ampola, flaconete, desde que eu não tenha que furar para poder ter acesso ao líquido, eu não vou utilizar. Se eu tiver que furar para ter acesso ao líquido, eu não utilizo mais a 40 por 12. E vale relembrar, né, que a 40 por 12 ela não é para ser administrada no paciente. Não, 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 não pode. Outro ponto, sempre trocar a agulha entre a aspiração e a aplicação, porque é uma norma de biossegurança. Não é porque você pode fazer a administração com a 25 por 7 que você vai usar ela para aspirar do frasco ampola e ela mesmo fazê-la no paciente. Eu sei que na prática clínica coisas acontecem, mas de acordo com as normas de biossegurança, não deveria. A agulha que faz a aspiração é uma, que administra no paciente é outra, tá bom? Eu estou aqui para te ensinar o que está no protocolo. Se vai conseguir fazer isso na prática clínica,
já é outros 500. Biossegurança e EPIs no preparo das medicações. Gente, sempre realizar a higiene das mãos antes e depois do preparo, fazer a desinfecção da bancada ali com alguma solução alcoólica de pelo menos 70%, manter o ambiente limpo, organizado e bem iluminado. Na preparo de medicações, a máscara cirúrgica ela é obrigatória, a gente pode aspirar partículas de medicamento. Luvas de procedimentos, a estéril não é uma luva para fazer a preparo de medicação. E óculos se tiver o risco de respingo. Depois disso, todo material pérfuro cortante tem que ser imediatamente descartado no coletor rígido, vocês conhecem como descarpaque. Além disso, nunca reencape as agulhas. Esse descarte correto previne um acidente com materiais de risco biológico, tá bom? Tipos de infusão e vias. As vias a gente já conhece, né? Intravenosa, intramuscular, subcutânea e intradérmica. Mas o que é o tempo de infusão? É o tempo que eu vou levar para fazer a administração daquele medicamento. Então, a gente vai ter infusão em bolos, que é quando eu faço a administração em menos de 1 minuto. Comum quando vocês fazem ali a administração de Buscopan, por exemplo. Vocês aspiram na ampola, faz ali a diluição, vai lá direto no acesso do paciente e faz a infusão. Essa infusão ali direto no acesso, normalmente ela é chamada de infusão em bolos, que eu faço em menos de 1 minuto. Infusão rápida. O medicamento precisa ser administrado de 1 a 30 minutos. Infusão lenta. Ele precisa ficar de 30 minutos a 60 minutos. E infusão contínua, a gente vai utilizar a bomba de infusão ou quando a gente falar que é uma infusão acima de 60 minutos. Veio a prescrição. Está escrito assim, infusão lenta. Vai fazer o cálculo do volume total e o tempo mínimo de 60 minutos para fazer a taxa de gotejamento. Não é fonte de vozes da nossa cabeça, tá? Eu preciso que seja infundido lento. E eu preciso falar isso para o meu paciente, porque às vezes ele não entende, vai lá, abre o equipo e faz uma infusão rápida. Quer ver uma medicação que não pode ser infundida rápida? Tramol. Se eu coloco o tramol para ser infundido lento no paciente, ele abre para ser infundido rápido, daqui a pouco aquele paciente está vomitando todo o meu setor, porque ela é uma medicação para ser feita em infusão lenta, tá certo? E as nossas vias de administração vocês já conhecem. Nas vias de administração, eu quis trazer para vocês aqui a angulação. A intramuscular, a agulha precisa entrar corretamente aqui, ó, inteira. E a gente tem a 25 por 7, 25 por 8, né? 30 por 7, 30 por 8. E eu vou precisar utilizar essas agulhas no ângulo reto, porque eu preciso que a agulha passe todas as camadas da pele e chegue no músculo. Por isso que ela se chama intramuscular. Se eu faço uma angulação nesta minha seringa, eu não atinjo o músculo. Eu já vou começar a atingir a gordura subcutânea ou tecido subcutâneo e as camadas da pele. Então, se eu angulo ela em 45 graus, eu chego na parte subcutânea, na camada de gordura. E aí eu não administrei no músculo, administrei na camada de gordura e vocês já sabem que a camada de gordura ela tem uma absorção mais lenta e contínua. No músculo, ela tem uma absorção mais rápida. Na intravenosa, de novo, eu vou angular um pouco mais. Eu vou colocar essa agulha agora a 25 graus em relação à pele do paciente. Por quê? Porque eu quero atingir a derme, que é o local onde eu tenho os vasos sanguíneos, para que eu consiga puncionar um vaso sanguíneo. Se eu entrar com a minha mão muito alta, num ângulo de 45, eu não consigo funcionar, porque essa agulha ela atravessa a derme
e ela chega na hipoderme ou tecido subcutâneo, lá na gordura. O mesmo acontece se eu abaixar demais a minha mão, angulando ali entre 10 e 15, com a seringa muito próxima da pele, eu não atinjo a derme onde está o vaso sanguíneo para funcionar. Eu vou atingir a epiderme, que é a primeira camadinha ali da pele, e não é isso que eu quero. Então, quando vocês forem fazer uma punção, foquem em fazer um ângulo ali de mais ou menos 25 graus com a pele do paciente, para vocês conseguirem chegar na região da pele onde estão os vasos sanguíneos. E na intradermal ou intradérmica, quando eu aplico aqui, normalmente a gente vai fazer uma bolinha no local da aplicação, que a gente chama de pápula, mácula, tá? Vai fazer uma bolinha ali para mostrar que o medicamento foi infundido normalmente. Tempo de ação, de novo, para vocês relembrarem que, ó, a via oral, ela tem um tempo de ação, um pico de ação maior, então a gente toma e demora um pouquinho mais para a gente chegar no pico de concentração. Na subcutânea, ela tem um pico mais rápido do que a oral, mas ela também tem uma queda na questão da substância no organismo muito rápido. A gente vai ter a intramuscular, que ela vai ter um pico de ação mais rápida do que as outras e uma queda também mais rápida. E no fim, a intravenosa, que ela tem uma ação quase que imediata, mas uma queda também muito rápida daquela substância no organismo. Por isso, se eu quero uma maior manutenção da medicação, eu vou utilizar a via oral. Demora um pouco mais para começar a fazer efeito, mas ela se prolonga por mais tempo no organismo. Se eu quero um efeito mais rápido, eu uso a intravenosa. Tem um efeito mais instantâneo, mas o organismo libera mais rápido aquela substância de dentro dele, tá? Tipos de soro e rotulagem de soro é uma outra questão extremamente importante que a gente precisa saber. E toda vez que eu faço a infusão de um soro no paciente, eu preciso de uma etiquetinha, tá? Principalmente para infusões contínuas, acima de 60 minutos, essa etiquetinha precisa estar detalhada. Quais são as informações mínimas? O nome do paciente, a solução que eu estou administrando, o que eu adicionei naquele soro, qual é a taxa de infusão, que horas aquele soro termina, que horas ele deve terminar, na verdade, que horas que ele começa e que horas ele deve terminar, e quem foi que fez aquela preparo e administração da medicação, tá? Professora, mas na UPA isso não acontece. Porque normalmente na UPA a gente faz administração rápida de medicamentos. E aí a gente precisa pelo menos colocar no soro qual é o soro que eu estou usando e quais são os aditivos que tem dentro dele. E está identificado de forma clara, tá? E claro, quem foi que fez. Beleza? Mas esse é um modelo de etiqueta que vai ser usado muito em soluções contínuas, principalmente pacientes internados. Como eu falei, prometido, pessoal que ficasse comigo até o final da nossa aula ou assistisse a aula até o final ia receber aí um bônus. Na descrição aqui, vocês conseguem baixar o Guia de Preparo e Administração e Monitoramento dos Medicamentos do Corém SP, onde a gente tem a forma ali, que foi a base da nossa aula de hoje. Então, vocês vão ter várias informações, é muito bacana esse livro. E o Manual de Diluições de Medicamentos da Prefeitura do Rio, onde a gente tem a maioria dos medicamentos utilizados aqui no estado do Rio de Janeiro, e a forma como ele é diluído, para quanto que dilui, qual é o tipo de solução que eu uso para diluir, se é forma de infusão lenta, se pode ser feito em bolos, qual é a via de administração que eu posso fazer, tudo isso está no Manual de Diluição de Medicamentos. E o link está aqui embaixo para você fazer o download gratuito desses dois materiais. Galera, eu acabo nossa aula por aqui. Vale lembrar que a aula de hoje ela só tem informações de caráter educativo, onde somente médicos e cirurgiões dentistas podem diagnosticar doenças, indicar tratamentos e receitar remédios, tá?
E foi um prazer estar com vocês. Lembrando que esta aula ela dá um certificado de participação. Para solicitar o seu certificado, basta entrar em contato com a secretaria do aluno. E se você fez a sua inscrição pelo nosso site, é só aguardar que o seu certificado vai chegar no seu e-mail junto com o slide da nossa aula. Um grande beijo, eu fico por aqui e até o nosso próximo encontro.